Olá, irmão e irmã, graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor. Espero que vocês estejam bem, família de vocês também, e sejam bem-vindos a mais um encontro do Conheça Sua Bíblia. Dessa vez, conversando sobre o quarto bloco aqui do Salmo 119, uma sessão que começa com a letra Dalet. A gente está nessa jornada que eu resolvi chamar de Cantando o Alfabeto. E como eu tenho dito, semana após semana, cada bloco de 8 versículos dessa canção se inicia com uma letra do alfabeto hebraico. Essa é a quarta sessão. E eu quero ler e convido você então a voltar os seus olhos para o texto, Salmo 119, esse tem sido já o nosso texto base, a partir do versículo 25 até o versículo de número 32. E ele diz assim, olha: Agora estou prostrado no pó, preserva minha vida conforme a tua promessa. A ti relatei os meus caminhos e tu me respondeste. Ensina-me os teus decretos. Faze-me discernir o propósito dos teus preceitos. E então meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma se consome de tristeza. Fortalece-me conforme a tua promessa. Desvia-me dos caminhos enganosos, por tua graça ensina-me a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor. Não permitas que eu fique decepcionado. Corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam, pois me deste maior entendimento. Pois bem, mais uma sessão nesse texto fascinante. É bacana porque um salmo tão grande quanto o Salmo 119, sendo ele um texto todo focado num único tema, que é o valor da palavra de Deus na nossa vida, esse texto, com a dimensão que ele tem, com o tamanho que ele tem e com o propósito central tão forte, ele é um texto que tem muitas chances de se tornar repetitivo. São muitos versículos falando sobre o mesmo assunto. Mas é interessante olhar para cada sessão, porque a despeito de todas apontarem para um tema central, em cada estrofe dessa canção, o que a gente percebe é uma perspectiva diferente sobre esse mesmo assunto. Por exemplo, aqui nessa quarta sessão, o salmista começa dizendo: Eu estou prostrado no pó, preserva a minha vida conforme a tua promessa. Ele começa com uma constatação prática e de ordem negativa. A constatação de que às vezes a vida nos faz ter a sensação de que nós estamos com a cara no pó. Inclusive, essa é uma expressão que a gente usa no senso comum para falar sobre experiências que nós julgamos serem experiências humilhadoras. São experiências que colocam a nossa cara no pó. Fulano foi com a cara ao pó. Essa sensação de que em alguns momentos da vida a gente é levado a se curvar pela grandeza de algum acontecimento, pela velocidade com a qual algumas coisas se sucedem, mudando os nossos planos, nos desestabilizando. Às vezes nós nos sentimos como um pó, ou seja, praticamente fragmentados no que de menor nós podemos conceber, desfeitos, moídos. Essas são representações de condições da nossa alma. Todo mundo já deve ter conhecido esse lugar, e mais do que uma vez na vida. E o salmista começa admitindo esse lugar. Agora, diz o texto, eu estou prostrado no pó. E aí ele faz um pedido: já que eu estou nesse lugar, então, Senhor, preserva a minha vida conforme a tua promessa. Tem duas coisas aqui que são bacanas. Primeiro, a lembrança que o salmista tem de que no pó ele pode ver Deus preservar a sua vida. A gente sempre pode olhar para Deus e enxergar nele aquele que preserva a nossa existência. Deus pode ser, para mim e para você, aquele que sustenta a nossa vida, porque de fato ele é essa pessoa todos os dias da nossa jornada. Não há a menor possibilidade de nós sobrevivermos sem que Deus nos preserve a vida, sem que Ele faça com que o nosso coração continue a bater, com que continue a haver dentro de nós essa disposição para lutarmos, para nos refazermos, para avançarmos.
Só que o salmista não diz apenas preserva a minha vida, ele diz assim, preserva a minha vida conforme a tua promessa. Tá aí, uma das razões pelas quais a gente precisa guardar a palavra de Deus no coração é porque na hora da adversidade, a lembrança da palavra, ela faz com que a gente se apegue à esperança que nos resta, para que as coisas possam então ser refeitas no nosso dia a dia. Quem acompanha aqui a nossa caminhada na igreja e as minhas falas sabe que se eu tendo a pesar por um lado nessa nossa relação com a palavra, a minha balança costuma pesar para o lado do aviso de que não adianta que nós sejamos proclamadores da palavra se nós não somos experimentadores da palavra. A palavra precisa se fazer carne na nossa vida. Ela precisa ser vivida. De outra forma, são apenas vocábulos jogados no vento. Então, vez ou outra, você já deve ter me ouvido ou visto falar coisas do tipo: não pense que tudo que você precisa é memorizar as Escrituras, não se impressione com quem recita textos bíblicos. E eu continuo afirmando isso. Há muito mais valor na prática da palavra do que na sua proclamação verbal. Por outro lado, não obstante, é fundamental que a gente exercite a disciplina de memorizarmos e nos lembrarmos dos textos, porque, sobretudo no dia mal, os textos, as suas palavras, os seus enunciados, se evocados à nossa consciência, eles nos salvam muitas vezes de experiências de muita angústia, de muita dor e de muito sofrimento. Então eu acho bacana que o salmista diga assim: eu estou prostrado no pó, mas eu me lembro da tua promessa. Sim, nos lembrarmos das promessas de Deus para a nossa vida possibilita que no dia da dificuldade a gente ganhe um pouco mais de fôlego para caminhar. Então eu queria encorajar você a ser um leitor, uma leitora do texto sagrado, a meditar, a memorizar. Por muitos e muitos anos, as tradições se sustentaram, séculos na verdade, na preservação oral dos textos. Há comunidades inteiras que se sustentaram na sua relação com as palavras de Deus a partir da memória. Ainda hoje, há pessoas que não têm acesso, por exemplo, a esse texto sagrado que, pelo nosso contexto, a gente consegue acessar com tanta facilidade, seja nesse formato, ou outros tantos que nós temos à nossa disposição. Há muitas e muitas pessoas que ainda hoje, 2022, vivem dependendo da memória do texto. Como a gente não depende disso, a gente corre o risco de desprezar o registro na nossa memória das palavras da lei, mas o registro memorial das palavras da lei pode nos salvar em muitas situações. Então o salmista está dizendo aqui: eu estou prostrado no pó, preserva a minha vida, Senhor, conforme a tua promessa. E aí ele diz assim: a ti eu relatei os meus caminhos e tu me respondeste. Sim, Deus fala com a gente. Deus nos dá a possibilidade de ouvirmos a sua voz. Ensina-me então os teus decretos. E aí olha só essa parte. Faze-me discernir o propósito dos teus preceitos. E então eu meditarei nas tuas maravilhas. Discernir, propósito, preceitos. São três palavras-chave para entender não apenas o verso 27, mas toda essa quarta seção do Salmo 119. Eu diria que aqui a gente tem o coração da lição que, pelo menos, salta aos meus olhos no texto do salmista. Faça-me discernir o propósito dos teus preceitos. Eu vou ler esse texto do fim para o início. Deus tem preceitos enunciados, há princípios que nos são oferecidos, que são como um presente de Deus para a nossa vida, porque eles norteiam a nossa caminhada. Os preceitos de Deus podem ser conhecidos, não apenas na literalidade das suas palavras, mas nos propósitos para os quais eles apontam. E é por isso que a gente precisa ler as três palavras, e é por isso que eu aponto o caminho inverso, para a gente compreender qual é a dinâmica de uma relação saudável com as Escrituras.
os preceitos estão aqui, todos escritos. Aquilo que a gente julga ser divinamente inspirado, norteador para a nossa história. Os preceitos de Deus nos são apresentados aqui nas páginas do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Eles cumprem propósitos, no plural, na nossa vida. E a nós cabe, então, descobrir quais são os propósitos de Deus revelados nos seus preceitos. Agora, para que a gente descubra os propósitos de Deus revelados nos preceitos, a gente precisa de discernimento. Sim, a gente não precisa dessa experiência de uma interpretação literal do significado de uma passagem apenas. A gente precisa ir mais a fundo e discernir para o que aquele texto aponta. Sim, a sabedoria, que é essa experiência que a Bíblia nos possibilita construir enquanto nós trilhamos os nossos passos nas estradas da vida, a sabedoria pede da gente discernimento. A vida não é uma jornada de respostas prontas. Nem a Bíblia é um livro de respostas claras e objetivas para todos os nossos questionamentos. Tanto a vida quanto a Bíblia são realidades muito mais complexas do que a gente pode presumir. De forma que a mim e a você cabe o esforço para que nós tenhamos condição de discernir aquilo que Deus deseja nos comunicar, aquilo que Deus deseja nos dizer. Então, um caminho de crescimento, de maturidade e de sabedoria que a Bíblia propõe para a nossa vida, aqui nesse texto, é o de buscarmos discernir os propósitos apontados pelos preceitos. O que significa que eu e você devemos nos aproximar da palavra, tentando entender quais são os propósitos de Deus, a partir de uma busca sensível no discernimento que as realidades pedem e nos caminhos que, consequentemente, esse discernimento nos aponta. Pois é, esse é o nosso desafio diário, olharmos para a vida, para o texto e para todas as coisas e tentarmos conseguir costurar essas realidades de tal forma que uma se beneficie da outra. O texto avança e o salmista diz assim: a minha alma se consome de tristeza, fortalece-me conforme a tua promessa. Mais uma vez aqui, o salmista reforça a importância do conforto que a lembrança da palavra nos traz, sobretudo no dia em que a nossa alma é consumida de tristeza. Olha só como é interessante olhar as estrofes e colocá-las em perspectiva. Na estrofe imediatamente anterior, o salmista diz assim: a minha alma é consumida pelo desejo das tuas ordenanças. Tudo que eu mais quero, diz o salmista, é fazer valer os teus preceitos. E aí agora, nessa quarta sessão, o que ele diz é: a minha alma está consumida de tristeza, porque há dias e dias. Num dia a gente está consumido pelo desejo de fazer valer o propósito de Deus, mas no outro dia a gente está consumido pela tristeza, que às vezes assalta a nossa alma, atravessa a nossa história. E está tudo bem, é assim mesmo. Há dias e há dias. No dia que a gente for consumido pela tristeza, a gente precisa se lembrar, a palavra de Deus pode nos fortalecer. O dia mau existe, mas no dia mau eu preciso me lembrar do dia bom. O medo existe, mas no medo eu preciso me lembrar da coragem. E o ódio às vezes se manifesta, mas quando ele se manifesta, eu preciso me lembrar da força do amor, porque a palavra de Deus é capaz de nos fortalecer. Desvia-me, pede o profeta, dos caminhos enganosos, por tua graça, ensina-me o caminho da tua lei. Decidi seguir as tuas ordenanças. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor. Não permitas que eu fique decepcionado. Eu corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam, porque através desse caminho o Senhor me dá melhor entendimento. Então tem duas coisas aqui. A primeira delas, o salmista diz:
Senhor, por favor, me afaste dos caminhos enganosos. Veja bem, ele não diz assim, me afaste do caminho do erro. Ainda que, obviamente, todos nós saibamos que do caminho do erro nós precisamos nos afastar. O que ele está pedindo aqui é mais sutil. O que ele está dizendo é me afaste do caminho enganoso. O caminho enganoso é o caminho que parece acertado, mas é equivocado. O caminho enganoso é o caminho diante do qual a gente tem uma dúvida, a gente não sabe se é, se não é, se a gente deve seguir, se a gente não deve. O caminho enganoso é esse caminho. É o caminho que dá a gente alguma suspeição de que as coisas estão corretas e de que as coisas podem, então, ser de uma determinada maneira, mas em algum momento, ou antecipadamente, porque a gente às vezes alimenta o caminho enganoso mesmo sabendo que há um engodo ali, ou no meio do percurso a gente descobre que não era aquilo que parecia ser, mas o caminho enganoso em algum momento terá a sua máscara retirada e ficará exposto diante dos nossos olhos que não era aquele caminho que a gente devia seguir. Mas não é tão simples assim de discernir, como aqui na teoria, no conforto desse ambiente, eu digo a vocês. É muito complexo, a vida às vezes coloca a gente diante de algumas situações em que a gente se pergunta vezes sem conta, e aí, devo ou não devo? A gente pode contar com Deus para tentar discernir se a gente vai ou não vai por um caminho que a gente não sabe se é enganoso. Mas há caminhos que não são tão fáceis de serem discernidos, razão pela qual a gente precisa viver com um pouco mais de sensibilidade e se cercar da luz que emana da palavra e ter perto da gente, na caminhada, gente sábia, porque tudo isso vai facilitar a nossa tarefa de evitarmos o caminho enganoso e contarmos com a graça de um Deus que nos ensina a sua lei. Escolhi, diz o salmista, o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças, apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor. Eu escolhi, eu decidi, eu me apeguei. Há uma intencionalidade na vida, no caminho que a gente resolve trilhar. A gente não segue uma estrada que já está pronta e escrita. A gente escolhe percorrer caminhos, razão pela qual a gente precisa ter muita maturidade para escolher aquilo que o nosso coração diz, iluminado pela palavra, ser certo. Como diz um texto dos profetas das Escrituras, a gente precisa aprender a ter a sensibilidade de ouvir uma voz do alto que diz assim, esse é o caminho, andem por ele. A sessão termina com o salmista dizendo assim, não permitas que eu fique decepcionado, que eu corra pelo caminho que os teus mandamentos apontam, porque através desses caminhos o Senhor me dá maior entendimento. Como se ele dissesse assim, eu escolhi ser fiel a ti, então eu vou correr por esse caminho. Sim, esse precisa ser o modelo de vida que a gente vai seguir, de uma gente que mesmo em meio às dificuldades e tentações, mesmo tendo diante de si caminhos enganosos e sedutores, resolve mirar no alvo e correr numa direção, vivendo o que eu costumo dizer, um pastor chamado Eugene Peterson, falecido nos últimos anos, num dos últimos anos, resolvia chamar de uma longa jornada na mesma direção, uma longa jornada de obediência na mesma direção. Correr pelo caminho da justiça significa acreditar ser possível viver uma longa jornada de obediência na mesma direção. Que essa seja a nossa relação com os preceitos de Deus, que quando a gente se perceber prostrado, que Deus nos preserve, em lembrança à sua palavra e às suas promessas, que a gente diga, por favor, preserve a nossa vida. E que na nossa jornada a gente consiga lidar com os preceitos de Deus, buscando discernir os seus propósitos. E que quando a gente for consumido pela tristeza, a gente se conforte na palavra. E que Ele nos afaste dos caminhos enganosos e que a gente corra nessa jornada em obediência, em honra ao Deus que resolveu nos iluminar com os seus preceitos eternos. Semana que vem a gente continua a nossa conversa, se Deus quiser. E eu espero você lá para mais um bate-papo cantando o alfabeto à luz do Salmo 119. Que Deus abençoe profundamente a sua vida. Até o nosso próximo encontro.